Comenta: eu ficaria e fica até o final, porque o que ele encontrou naquele quarto, ninguém está preparado para ver. Carlos abriu a porta de casa. Mais cedo naquele dia, a casa estava silenciosa, silenciosa demais. A luz da sala estava acesa, mas não havia ninguém. E então ele viu, no sofá, uma bolsa feminina, mas não era da esposa dele. Nesse momento, o coração dele começou a acelerar, e mesmo sem provas, mesmo sem ver nada ainda, ele já sabia. Mas ainda assim, ele decidiu continuar, porque às vezes a gente prefere uma dor definitiva do que viver com uma dúvida para sempre. Fica até o final, porque o que ele encontrou naquele quarto, naquela terça-feira, Carlos saiu do escritório antes do horário pela primeira vez em muitos meses. A chuva fina riscava o para-brisa e a cidade parecia mais lenta do que de costume. No banco do passageiro, um buquê simples de flores balançava a cada freada. Era aniversário de casamento, 12 anos. Ele sabia que não era um homem de grandes surpresas, mas naquela noite queria tentar consertar uma distância que já fazia barulho demais dentro dele. Nos últimos meses, Helena andava diferente. Não era só frieza, nem apenas o cansaço comum de quem trabalha muito. Era um jeito ausente de responder, um olhar que nunca parava nele por muito tempo, um sorriso apressado quando o celular vibrava. Carlos tinha notado tudo, mas escolhia chamar de fase. Quem ama costuma fazer isso. Inventa explicações delicadas para não encarar verdades cruéis. Ao estacionar em frente de casa, ele percebeu que a luz da sala estava acesa. Nada estranho, pensou. O estranho veio quando abriu a porta e o silêncio o recebeu de um jeito quase hostil, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Não havia televisão ligada, nem passos no corredor, nem o som da chaleira que Helena costumava esquecer no fogo. Só silêncio. Um silêncio que parecia esconder alguma coisa. Foi então que ele viu a taça de vinho sobre a mesa de centro. Havia duas. Helena não tomava vinho sozinha. Ao lado do sofá, um paletó masculino pendia do encosto como se pertencesse àquele ambiente havia muito tempo. Carlos conhecia cada objeto daquela casa. Conhecia o que era dele, o que era dela, e principalmente o que não era de nenhum dos dois. O buquê escorregou dos dedos dele antes mesmo que ele percebesse. O corredor até o quarto nunca pareceu tão comprido. A porta estava entreaberta, e por trás dela havia murmúrios, um riso baixo, lençóis se movendo. O corpo inteiro de Carlos tentou pará-lo, como se uma parte dele soubesse que ainda existia um segundo de ignorância possível, um último segundo antes do fim. Mas ele empurrou a porta, e naquela fração de tempo, tudo o que tinha nome dentro dele perdeu o sentido. Helena estava na cama com outro homem. Marcelo, o sócio do escritório onde ela trabalhava, o homem que já tinha jantado à mesa deles, brindado vitórias ao lado de Carlos, elogiado a reforma da cozinha e dito, olhando nos olhos dele, que invejava um casamento tão sólido. O choque não veio como explosão, veio como gelo. Carlos ficou imóvel. Helena se cobriu depressa. Marcelo levantou num salto pálido, tropeçando nas próprias palavras. Helena disse o nome dele como quem chama alguém de volta de um abismo. Carlos não respondeu. Marcelo tentou se explicar, falou alguma coisa sobre conversa, sobre erro, sobre momento errado. Carlos nem olhou para ele. Toda a fúria que qualquer homem teria naquela cena foi soterrada por algo mais pesado. A humilhação. Não era raiva ainda. Era a sensação de que sua vida inteira havia sido montada sobre um palco falso. Desde quando? Foi a única pergunta que ele conseguiu fazer. Helena abriu a boca, mas o som não veio. Os olhos dela estavam cheios d'água, não de amor, nem de arrependimento puro, mas daquele desespero de quem foi pego sem ter tempo de organizar a mentira. Marcelo pegou o paletó. Carlos deu um passo para o lado, abrindo passagem, e aquilo foi pior do que qualquer grito. Era desprezo. Era fim. Ele saiu de casa sem levar nada além da carteira e da chave do carro. Nem as flores nem a aliança ele conseguiu tirar naquele instante. Dirigiu por ruas que conhecia desde a juventude, sem saber para onde ia. O reflexo das luzes na chuva parecia embaralhar a cidade. Em certo momento, estacionou perto da praia deserta, apesar do frio. Ficou sentado com as mãos no volante, olhando para o mar escuro,
como se esperasse que a água respondesse alguma coisa. Naquela noite, Carlos não chorou. A dor era grande demais para caber em lágrima. Ele apenas lembrou. Lembrou do primeiro apartamento, dos móveis comprados usados, da felicidade de dormir em colchão no chão porque não tinham dinheiro para a cama. Lembrou de Helena estudando tarde e dele acordando cedo para trabalhar em 2 empregos. Lembrou de tudo que os dois construíram, e foi isso que mais doeu. Não a traição, mas a profanação da história. Quando amanheceu, Carlos estava diante da casa de seu irmão mais velho, Roberto. Tocou a campainha com a mesma sensação de quem confessa um fracasso. Roberto abriu a porta ainda de camiseta, olhou para o rosto dele e entendeu no mesmo instante que algo grave tinha acontecido. Não perguntou na entrada. Apenas o abraçou e o levou para dentro. Às vezes, a maior forma de respeito é não exigir que a dor se explique rápido demais. Horas depois, com café frio sobre a mesa, Carlos contou o que tinha visto. Roberto ouviu em silêncio, apertando os maxilares. Quando o nome de Marcelo surgiu, ele baixou os olhos e soltou um palavrão quase sem voz. Não pela infidelidade em si, mas pelo detalhe que transformava tudo em traição dupla. Marcelo conhecia a história deles. Tinha frequentado aniversários, churrascos, até o funeral da mãe de Carlos. Ele não invadiu uma casa, invadiu uma confiança. Nos dias seguintes, Helena ligou sem parar. Mensagens chegavam com frequência cruel. Me deixa explicar. Não foi do jeito que pareceu. Eu errei. Por favor, fala comigo. Carlos lia sem responder. A frase que mais o revoltou foi justamente a mais comum. Não foi do jeito que pareceu. Como se houvesse algum ângulo no mundo em que uma cama dividida por 2 corpos não significasse exatamente o que significava. Roberto insistiu para que ele ficasse alguns dias ali. Carlos aceitou, mais por falta de força do que por convicção. Dormia mal, com a cena voltando em loops violentos. Às vezes, acordava acreditando que tudo tinha sido um pesadelo. Bastava então tocar na própria mão e sentir a marca clara da aliança para a realidade voltar. O amor tem disso. Mesmo depois de quebrado, continua deixando sinais no corpo, como se insistisse em existir por hábito. Uma tarde, ao procurar roupas numa mala antiga, ele encontrou uma caixa de fotografias. Havia Helena aos 20 e poucos anos, sentada no capô do carro velho deles, rindo com o vento bagunçando o cabelo. Havia outra dos dois, segurando a chave da primeira casa. Em quase todas, os olhos dela pareciam sinceros. Carlos passou longos minutos preso a essa constatação absurda. Em algum momento, aquilo tudo foi real. E talvez por isso fosse tão difícil odiá-la de imediato. Mas a memória, quando amadurece dentro da dor, começa a reorganizar detalhes esquecidos. Carlos passou a rever pequenos episódios dos últimos anos. Helena escondendo a tela do celular. Reuniões inesperadas demais. Finais de semana em que ela alegava cansaço, mas surgia animada quando o telefone tocava. A mudança no perfume. As roupas novas compradas sem motivo. Nada isolado provava nada. Junto, porém, formavam uma trilha que ele tinha preferido não seguir. Na semana seguinte, Helena apareceu na porta da casa de Roberto. Estava abatida, sem maquiagem, usando a mesma postura de quem já não sabe se implora, explica ou desiste. Carlos a viu pela janela antes de abrir. Por um segundo, o coração dele fez o movimento antigo, o de correr para consertar. Mas alguma coisa dentro dele finalmente segurou. Ele saiu para a varanda e deixou a porta fechada atrás de si. Era a primeira fronteira que impunha em anos. Helena começou dizendo que nunca quis feri-lo. Depois falou que se sentia sozinha, que o casamento deles tinha virado rotina, que Carlos vivia cansado, ausente, preso ao trabalho. Disse também que Marcelo a ouviu quando Carlos não ouvia mais. Tudo isso saiu com lágrimas e pausas calculadas, como se cada frase buscasse transformar o ato dela em consequência inevitável de uma negligência compartilhada. Carlos escutou até o fim. Depois fez uma pergunta simples. Há quanto tempo? Desta vez ela respondeu. 8 meses. O número caiu sobre ele com mais violência do que a cena do quarto. 8 meses de jantares, de mentiras, de toques fingidos, de aniversários comemorados e compromissos assumidos.
8 meses em que ele beijou a mesma boca que dizia amar, e horas depois, talvez dizia a mesma coisa a outro homem. Carlos percebeu então que não havia sido traído numa noite, tinha sido traído em centenas delas. Helena tentou se aproximar, mas ele recuou. Não levantou a voz e, justamente por isso, cada palavra saiu afiada. Disse que solidão se conversa, rotina se enfrenta, casamento se reconstrói ou se encerra, mas não se apunhala pelas costas. Disse que ela não tinha apenas quebrado a confiança, tinha desrespeitado a própria história dos dois. Helena chorou mais. Carlos não. A parte dele que ainda queria protegê-la começava, enfim, a morrer. Depois que ela foi embora, Roberto perguntou se ele pretendia voltar para casa. Carlos respondeu que não sabia mais se aquela casa ainda era dele. Passou a semana resolvendo burocracias com a mente anestesiada. Advogado, contas, documentos, divisão prática de uma vida que por anos parecia indivisível. O humilhante sobre o fim de um casamento não é só a dor. É descobrir que até o amor precisa caber em papéis assinados quando deixa de existir. Nesse meio tempo, Marcelo fez o que homens covardes costumam fazer quando a verdade os alcança. Tentou se justificar sem realmente assumir a própria culpa. Mandou uma mensagem longa, dizendo que as coisas fugiram do controle, que também estava sofrendo, que nunca planejara machucar ninguém. Carlos leu até a metade e apagou. Sofrimento não redime desonra. Há dores que são consequência, não injustiça. Marcelo queria aliviar a consciência. Carlos já não tinha obrigação de ajudá-lo. Alguns dias depois, Carlos precisou voltar à casa para buscar documentos. Entrou com uma estranheza quase física, como se aquele lugar fosse cenário de outra vida. Helena não estava. No quarto, o lençol tinha sido trocado, as taças removidas, o chão limpo. A organização o revoltou. Parecia uma tentativa ridícula de apagar o crime com limpeza doméstica. Ele abriu a gaveta do criado mudo e encontrou a carta que havia escrito para ela de manhã, junto das flores já secas. Na carta, Carlos dizia que os últimos meses tinham sido difíceis para os dois, mas que ele ainda acreditava na força do casamento e queria recomeçar. Havia ali planos simples: uma viagem curta, menos horas extras, jantares de sexta, a promessa de ouvir mais. Ele leu cada linha sentindo um cansaço imenso. A ironia daquela carta era quase monstruosa. Enquanto ele pensava em reconstruir, ela já tinha escolhido incendiar tudo. Foi na cozinha que encontrou um detalhe ainda pior. Um porta-retratos com a foto dos dois tinha sido virado de costas. Não quebrado, não removido, apenas virado. Como se em algum momento Helena não suportasse mais ser observada pelo passado enquanto traía o presente. Carlos segurou aquele objeto por alguns segundos e entendeu que certas traições começam muito antes do toque. Elas começam quando a consciência precisa desviar os olhos de quem jurou amar. Na saída, encontrou Dona Célia, a vizinha da frente, regando plantas. A idosa hesitou antes de cumprimentá-lo e perguntou, com jeito delicado demais para ser inocente, se estava tudo bem. Carlos percebeu naquele instante o que mais tarde se confirmaria. A rua já desconfiava. Talvez ninguém soubesse tudo, mas muitos tinham visto o carro de Marcelo em horários impróprios. A vergonha então ganhou uma camada pública. Não era só sofrimento íntimo, era exposição. Ele voltou ao carro com o estômago embrulhado. Não por imaginar o julgamento alheio, mas por perceber que talvez tivesse sido o último a saber da própria ruína. Essa percepção tem algo de devastador. O traído não sofre apenas pela perda. Sofre também pela descoberta de que ocupou por muito tempo o papel mais ingênuo da própria história. Carlos apoiou a testa no volante e, pela primeira vez desde aquela noite, chorou. Chorou de raiva, não de saudade. Os dias correram lentos até a audiência inicial da separação. Helena apareceu mais magra, Marcelo não. O advogado dela falava sobre bens, prazos e acordos como se estivesse descrevendo a desmontagem de uma empresa. Carlos se espantou com a facilidade burocrática com que um cartório pode resumir 12 anos em números e assinaturas. Em determinado momento, Helena tentou procurá-lo com os olhos. Ele olhou de volta, mas já não para buscá-la. Olhou como quem fecha um livro. Na saída do fórum, uma chuva inesperada começou a cair.
Helena se aproximou correndo, sem se importar com o vestido encharcando. Disse que não sabia como viver com a culpa, que acordava toda a madrugada vendo o rosto dele naquela porta, que daria qualquer coisa para voltar no tempo. Carlos a ouviu sob a marquise, sem abrigá-la do próprio desespero. Depois respondeu com a calma de quem finalmente tinha entendido o essencial. Tempo não volta. Caráter também não. Foi nessa mesma semana que Roberto o arrastou para jantar fora, insistindo que o mundo não tinha acabado só porque o casamento tinha. Carlos não queria. Achava desrespeitoso até rir perto da própria dor. Ainda assim foi. No restaurante, pouca coisa aconteceu além de comida sem gosto e conversas alheias. Mas ao observar pessoas desconhecidas vivendo problemas comuns, discutindo conta, escolhendo sobremesa, falando de trabalho, ele percebeu algo importante. A vida dos outros seguia. A dele também seguiria. A partir dali, Carlos começou a reconstruir pequenos hábitos. Voltou a correr nas manhãs, ainda que sem vontade. Reaprendeu a fazer café para uma pessoa. Trocou o trajeto para o trabalho para não passar diante de lugares que frequentava com Helena. Aos poucos, a dor deixou de ser centro e virou presença. Continuava ali, mas já não mandava em cada gesto. Há um momento silencioso em que a sobrevivência deixa de ser heróica e passa a ser rotina. Esse momento o salvou. Meses depois, surgiu a oportunidade de assumir a gerência regional da empresa, em outra cidade. Antes, ele teria recusado sem pensar por causa de Helena, da casa, da vida montada. Agora, ficou horas olhando a proposta aberta no notebook. Não era só promoção, era distância. Distância física dos lugares onde tudo sangrava. Roberto disse que mudança nenhuma cura sozinha, mas às vezes ajuda a respiração. Carlos aceitou. Não como fuga, como escolha. A nova cidade não o recebeu com milagres, e isso foi bom. Não houve redenção instantânea, nem felicidade cinematográfica. Houve apartamento alugado com eco demais, supermercado desconhecido, domingos longos, noites em que ele ainda lembrava de Helena ao ver casais caminhando. Mas havia também anonimato, e o anonimato pode ser medicinal. Ninguém ali conhecia sua humilhação, ninguém sabia do carro de Marcelo, ninguém tinha visto o casamento dele ruir. Pela primeira vez, Carlos era só Carlos. No trabalho, mergulhou em projetos que exigiam presença real. Viajava muito, liderava equipes, resolvia crises. O cansaço agora era diferente. Não o cansaço de quem se ausenta de si, mas o de quem constrói alguma coisa. Numa reunião especialmente difícil, percebeu que estava totalmente concentrado havia horas sem pensar em Helena. A constatação quase o emocionou. Esquecer por alguns minutos parecia banal para o mundo. Para ele, era prova de que a ferida começava a fechar por dentro. Foi nesse período que reencontrou Laura, uma arquiteta contratada pela empresa para reformar uma unidade antiga. Não houve raio, música nem roteiro previsível. Houve apenas uma conversa boa demais para ser casual. Laura tinha um humor seco, uma escuta firme e aquela rara capacidade de não ter pressa de preencher silêncio. Eles almoçaram algumas vezes com o pretexto do trabalho. Carlos se viu rindo com naturalidade, e isso o assustou mais do que a própria tristeza havia assustado. Ele contou a Laura, muito por alto, que saíra de um casamento complicado. Ela não invadiu detalhes, disse apenas que pessoas quebradas demais às vezes tentam amar enquanto ainda sangram e que isso costuma machucar os dois lados. Carlos guardou a frase. Não queria fazer de Laura remédio, nem transformar carência em sentimento. Por isso manteve distância mesmo gostando da presença dela. Aprender a não usar o outro como muleta foi uma das primeiras formas maduras de recomeço. Enquanto isso, notícias da antiga cidade chegavam por Roberto em doses que Carlos não pedia. Mas também não evitava completamente. Soube que Helena deixara o escritório. Soube depois que Marcelo estava enfrentando problemas no casamento com a esposa, que o caso tinha se tornado público e desfeito a imagem impecável que ele vendia. Nada disso trouxe alegria a Carlos. A queda deles não restaurava sua confiança. Só confirmava uma verdade antiga. Quem trai uma vez costuma trair a própria máscara depois. Quase um ano após a separação,
Carlos voltou à cidade natal para resolver pendências da venda da casa. Entrar ali outra vez foi menos doloroso do que imaginava e mais estranho do que gostaria. O imóvel estava vazio, sem quadros, sem tapete, sem o cheiro de Helena. As paredes nuas revelavam marcas de móveis e pequenos defeitos antes escondidos. Ele percebeu que a casa se parecia com o casamento no final. De longe, ainda parecia inteira. De perto, havia rachaduras em toda parte. No quintal, encontrou a roseira que plantaram juntos no primeiro ano. Estava viva, embora torta, porque ninguém a podava havia meses. Carlos se abaixou, tocou um galho e teve uma compreensão serena. Algumas coisas sobrevivem ao abandono, outras não. O casamento deles não sobrevivera porque exigia um tipo de cuidado que já não existia dos dois lados. A roseira, porém, insistia. Aquilo lhe pareceu ao mesmo tempo cruel e bonito. Nem tudo aprende a morrer quando deveria. Helena chegou quando ele estava terminando de separar os últimos documentos. Parou na porta da cozinha e, por um instante, nenhum dos dois falou. Ela parecia mais velha do que o calendário permitia. Não de idade, mas de desgaste. Disse que soube da venda, que queria apenas ver a casa uma última vez. Carlos assentiu. Atravessaram os cômodos com a solenidade de quem visita um lugar sagrado e arruinado ao mesmo tempo. Cada passo parecia pisar em versões antigas deles mesmos. Foi na sala vazia que Helena, finalmente, deixou cair a última defesa. Disse que Marcelo nunca tinha sido amor, apenas fuga. Confessou que começou a se sentir invisível, depois ressentida, depois tola demais para pedir ajuda, até escolher o pior caminho possível. Disse também que, no fundo, sempre acreditou que Carlos perdoaria qualquer coisa, porque ele perdoava tudo. Essa frase o atingiu de um jeito novo. Não pela traição, mas pela revelação do desequilíbrio que havia sustentado a relação. Carlos respondeu sem dureza, embora cada palavra viesse de anos comprimidos. Disse que amá-la sempre o levou a evitar conflito, a engolir incômodos, a aceitar menos do que doía, e que talvez ela tivesse confundido amor com ausência de limites. Disse ainda que responsabilidade pelo desgaste existia dos dois lados, mas a escolha da traição era dela e só dela. Helena chorou em silêncio. Era tarde para a defesa. Restava apenas a verdade nua, e ela raramente consola. Antes de ir embora, Helena perguntou se em algum universo ele poderia perdoá-la de verdade. Carlos pensou antes de responder. Disse que perdoar, talvez, fosse possível um dia, porque viver preso ao ódio também era continuar ligado ao passado. Mas voltar, não. Voltar exigiria esquecer a pessoa que ele se tornou depois da dor, e essa pessoa ele não queria perder. Helena fechou os olhos como quem recebe uma sentença justa. Às vezes, a palavra mais dura é justamente a mais calma. Na estrada de volta, Carlos não sentiu triunfo, sentiu alívio. O encontro não reabriu feridas como temia, apenas confirmou que o capítulo estava encerrado. Pensou em quantos homens permanecem para sempre presos à cena em que foram humilhados, revivendo-a como se o tempo fosse um tribunal sem fim. Ele não queria isso. Não queria transformar Helena no eixo da própria vida para sempre, nem Marcelo no vilão principal de um filme que já não precisava continuar. Queria ir adiante. Com o passar dos meses, a amizade com Laura ganhou outro peso. Não porque ela ocupasse o espaço de Helena, mas porque não tentava ocupá-lo. Havia respeito no modo como ela perguntava e, principalmente, no modo como sabia não perguntar. Numa noite depois do trabalho, sentados numa varanda simples tomando café, Carlos contou a história toda pela primeira vez sem sentir vergonha. Laura ouviu até o fim e disse apenas que a traição humilha quem recebe, mas define quem pratica. A frase ficou ecoando nele. Durante muito tempo, Carlos tinha se sentido diminuído, como se a escolha de Helena provasse alguma insuficiência dele. Mais jovem, menos interessante, menos atento, menos homem. Laura desmontou essa lógica ao tratá-la como ela era, distorção. O erro de um traidor não mede o valor do traído. Mede apenas a desordem moral de quem escolheu mentir. Essa compreensão não cura sozinha, mas organiza.
E pessoas feridas precisam muito de organização interna. Eles começaram a namorar devagar, quase com pudor. Carlos estranhou a paz. Não a paz cinematográfica perfeita, mas a ausência de jogos, sumiços, suspeitas, desculpas improváveis. Estranhou poder confiar no que via, sem precisar investigar o que não via. Estranhou também ser escutado em discussões, sem que o conflito virasse ameaça. Foi então que percebeu outra ferida do passado. Ele havia se acostumado a confundir estabilidade com tédio e silêncio com maturidade. Laura lhe mostrou o contrário. 2 anos depois daquela noite, Carlos retornou à cidade natal para o aniversário de Roberto. A rua era a mesma, mas ele não. Passou diante da antiga casa já vendida a outra família e não sentiu nada além de uma breve curiosidade. As janelas tinham novas cortinas, o jardim fora reformado, e a roseira talvez já nem existisse. Ele seguiu adiante com a serenidade de quem finalmente aceita que lugares também seguem vivendo sem pedir licença à memória de ninguém. Na festa, ouviu de um conhecido que Helena havia se mudado para outra região e estava recomeçando a vida sozinha. Marcelo, por sua vez, enfrentava processos e perdera boa parte do prestígio profissional. Carlos escutou tudo sem prazer secreto. A vingança da vida, quando vem, raramente devolve o que foi tirado. No máximo, expõe coerências. Ele preferiu voltar para dentro da casa de Roberto, onde risos, carne na churrasqueira e música baixa lembravam o essencial. Ainda havia vida boa demais esperando por ele. Naquela madrugada, já no quarto de hóspedes, Carlos percebeu que fazia muito tempo que não sonhava com a cena do quarto. O detalhe o emocionou mais do que esperava. Há vitórias silenciosas que ninguém aplaude porque acontecem por dentro. Não acordar mais dentro do pior dia da própria vida era uma delas. Ele ficou alguns minutos olhando o teto, escutando a chuva fraca no telhado, e agradeceu não a Deus por ter sido poupado da dor, mas por ter sobrevivido a ela sem apodrecer. Pouco depois, Laura apareceu na porta com 2 xícaras de chá e disse, sorrindo, que Roberto havia comentado sobre o vinho ruim da festa. Carlos riu. Um riso inteiro, sem sombra. Naquele som havia algo que ele julgara perdido para sempre. Leveza. Não a leveza de quem nunca sofreu, mas de quem carregou a própria ruína até transformá-la em chão. Laura se sentou ao lado dele e ficou em silêncio. Era o tipo de silêncio que não escondia nada. Era abrigo. Mais tarde, ao olhar a antiga aliança guardada havia tanto tempo numa caixa de madeira, Carlos entendeu que ela já não simbolizava fracasso, simbolizava passagem. Aquela peça não representava apenas o casamento que terminou mal, mas o homem que ele foi. Generoso demais, permissivo demais, silencioso demais. Não odiava esse homem. Pelo contrário, tinha compaixão dele. Sem a ingenuidade daquele Carlos, talvez o Carlos de agora nunca tivesse aprendido a diferença entre amar e se abandonar. Num impulso que não precisou ser explicado, levou a aliança até o mar na manhã seguinte. Caminhou sozinho pela areia fria, segurando o metal entre os dedos. Não fez discurso, não pediu sinal, não esperou catarse. Apenas lançou a peça na água e observou o círculo sumir entre ondas pequenas. Era um gesto simples, talvez simbólico demais para alguns, mas necessário para ele. Certos adeuses precisam de corpo, não bastam decisões. É preciso um rito para que a alma a acompanhe. Quando voltou para a cidade nova, Carlos recebeu uma mensagem inesperada de um número antigo. Helena. O texto era curto. Ouvi dizer que você está bem. Fico feliz, de verdade. Ele ficou olhando a tela por alguns segundos. Já não havia raiva, mas também não havia vontade de reabrir ponte alguma. Respondeu com educação mínima. Espero que você também encontre paz. Nada mais. Não era frieza, era limite. E limite, ele aprendeu tarde, também é uma forma de amor próprio. Numa sexta-feira de céu limpo, Laura o convidou para conhecer um terreno onde sonhava construir uma pequena casa de campo. O lugar era simples, cercado de eucaliptos, com uma vista aberta para um vale. Enquanto ela falava de janelas, luz natural e varanda grande, Carlos a observava e sentia uma estranha combinação de medo e gratidão. Recomeçar de verdade assusta, porque exige fé no futuro.
Quem foi traído aprende a desconfiar não apenas dos outros, mas da própria esperança. Laura percebeu o silêncio dele e perguntou no que pensava. Carlos respondeu com honestidade. Pensava que, durante muito tempo, acreditou que sua vida tinha acabado numa porta entreaberta, e agora estava ali, ouvindo alguém falar de uma casa que ainda nem existia. Laura segurou a mão dele e sorriu daquele jeito sem alarde que sempre o desmontava. Disse que a vida às vezes não recomeça com trombetas. Recomeça com projeto, tijolo, hábito, café, gentileza e coragem pequena repetida. Meses depois, em uma sessão comum de terapia, hábito que Carlos manteve mesmo quando a dor já não dominava, ele ouviu da psicóloga uma observação que o acompanharia para sempre. A traição não foi o evento mais importante da sua história. Foi apenas o portal mais violento para que você se tornasse inteiro. Ele saiu da clínica pensando nisso por muito tempo. Talvez fosse verdade. Talvez sua maior conquista não tivesse sido superar Helena, mas deixar de ser um homem disposto a desaparecer para manter a paz. Numa noite tranquila, sentado na varanda do apartamento com Laura lendo ao lado, Carlos se viu lembrando de Helena sem veneno. Isso o surpreendeu. Não havia saudade do casamento, nem desejo do que foi perdido. Havia apenas a memória de uma mulher que em algum tempo o amou como pôde, e depois falhou miseravelmente. Humanizar quem feriu não significava absolver. Significava apenas que a dor já não precisava fabricar monstros para justificar a própria existência. Ele estava livre. Ao completar 3 anos da separação, Carlos decidiu escrever uma carta que nunca enviaria. Nela não falava com Helena, mas com o homem que encontrou aquela porta aberta numa noite de chuva. Disse a ele que sobreviveria. Disse que o chão voltaria, que a humilhação não seria sua identidade, que haveria novos domingos, novos risos, novas mãos honestas segurando as dele. Disse também que o pior não era ser enganado. O pior era permanecer no lugar onde a verdade já havia ido embora. Guardou a carta numa gaveta e saiu para caminhar. O céu estava dourado no fim da tarde e, por alguma razão banal, uma criança pedalando, um cachorro correndo atrás de folha, um casal idoso dividindo sorvete, Carlos sentiu uma ternura enorme pela vida comum. Durante o sofrimento, ele tinha esquecido a potência do ordinário. Achava que felicidade precisava vir como compensação épica. Não. Às vezes ela volta como cena pequena, quase invisível, e justamente por isso tão verdadeira. Certa noite, em um jantar com amigos de Laura, o assunto traição surgiu a partir da história de um conhecido. Todos falaram com segurança excessiva sobre o que fariam numa situação dessas. Carlos não. Ele sabia que a realidade é menos teatral do que os discursos. Sabia que a traição não quebra apenas a confiança no outro. Ela abala a narrativa que a pessoa construiu sobre si mesma, sobre sua capacidade de perceber, escolher e ser amada. Recuperar isso leva tempo, e esse tempo precisa ser respeitado. Mais tarde, no carro, Laura perguntou por que ele ficara tão calado. Carlos respondeu que porque ninguém entende de verdade até passar por isso. Disse que o mais doloroso não é encontrar 2 corpos. É descobrir que por meses ou anos o outro administrou uma versão falsa da realidade na qual você vivia. É a consciência de ter sido mantido no escuro por alguém a quem você entregou a luz da casa inteira. Laura apertou a mão dele e não precisou dizer mais nada. Houve ainda assim dias ruins. Datas específicas, cheiros, músicas, hotéis de viagem, restaurantes parecidos com aquele do aniversário número 10, tudo podia disparar ecos, mas os ecos agora eram apenas isso. Ecos, não mais tempestades. Carlos aprendeu que superar não é apagar. Relembrar sem ser arrastado. É ver a cicatriz e já não chamá-la de ferida aberta. Esse entendimento lhe devolveu uma maturidade tranquila, quase austera, que fazia bem a ele e aos que estavam por perto. Em outra viagem de trabalho, hospedado num hotel simples de interior, Carlos acordou antes do amanhecer e abriu a janela. A cidade ainda dormia. Enquanto observava a rua vazia, percebeu com nitidez uma frase que mais tarde anotou no celular. O que me destruiu não foi a traição, foi o tempo que passei me culpando por ela. Escrever isso teve efeito de sentença libertadora.
Durante muito tempo, homens como ele são educados a transformar a própria dor em incompetência. Ele recusava essa herança. A relação com Roberto também mudou. O irmão que sempre fora próximo se tornou ainda mais indispensável depois da crise. Certo domingo, bebendo cerveja na varanda, Roberto confessou que quase foi atrás de Marcelo naquela semana da descoberta. Carlos riu pela primeira vez, imaginando a cena. Depois agradeceu. Disse que o abraço silencioso daquela manhã valera mais do que qualquer vingança. Roberto respondeu que família de verdade não é a que resolve sua vida, e sim a que segura você enquanto ela desaba. Quando Laura finalmente o apresentou aos pais, Carlos sentiu um nervosismo adolescente que quase lhe pareceu ridículo. No jantar, porém, descobriu outro tipo de calma, a de não precisar representar nada. Não precisava provar que era perfeito, nem esconder rachaduras para parecer digno de amor. Ao voltar para casa, comentou isso com Laura. Ela respondeu que relações saudáveis não exigem performance contínua, exigem presença. Carlos sorriu, lembrando quanto tempo levou para aprender uma verdade tão simples. Em algum ponto do 4º ano após a traição, Carlos percebeu que Marcelo já não tinha rosto nítido em sua memória. Conseguia lembrar o nome, o paletó, a sombra do corpo se movendo no quarto, mas não os traços exatos. Isso lhe pareceu profundamente justo. Alguns personagens entram na nossa história fazendo enorme estrago, mas não merecem ocupar espaço permanente no arquivo da lembrança. O esquecimento seletivo, descobriu ele, também é uma forma de reparação íntima. Na obra da Casa de Campo, que começou pequena e sem pressa, Carlos passou a ajudar aos fins de semana. Gostava de lixar madeira, medir espaço, carregar caixas, coisas manuais que o colocavam no presente. Enquanto instalavam as janelas da varanda, Laura comentou que casas são curiosas. Precisam de estrutura firme, mas também de abertura para a luz. Carlos respondeu que relações talvez fossem iguais. Ela riu e disse que ele estava começando a falar como arquiteto emocional. Ele gostou da brincadeira. Na primeira noite que passaram ali, ainda sem tudo pronto, dormiram em colchões no chão com cheiro de tinta fresca e vento entrando pelas frestas. Carlos acordou de madrugada, ouviu o som das árvores e sentiu uma emoção inesperada. Não porque a cena fosse romântica, mas porque lhe lembrava o primeiro apartamento com Helena, só que agora sem ingenuidade. Era recomeço com consciência. Não a fé cega dos 20 anos, e sim a coragem madura de quem sabe que tudo pode dar errado e mesmo assim escolhe construir. Algum tempo depois, numa ida breve à antiga cidade por causa de Roberto, Carlos cruzou por acaso com Dona Célia, a vizinha que tantas coisas percebia sem dizer. Ela o reconheceu na hora, sorriu com doçura e comentou que ele estava com um semblante melhor, mais leve. Carlos agradeceu. Dona Célia então disse algo simples que o acompanhou por dias. Tem gente que entra na nossa vida para testar o que a gente suporta, e tem gente que fica para mostrar o que a gente merece. Ao contar isso a Laura, ela brincou dizendo que Dona Célia merecia um livro. Carlos riu, mas depois ficou sério. Merecimento era palavra complicada para ele. Durante muito tempo, pensou que merecer era ganhar algo porque foi bom o suficiente. Hoje via diferente. Merecer não era prêmio. Era medida mínima de dignidade. Ninguém merece fidelidade porque é perfeito. Merece porque combinados básicos sustentam qualquer vínculo. Quando um deles é quebrado, não é fracasso do traído. É a escolha do traidor. É a escolha do traidor. Numa confraternização da empresa, um colega mais jovem, recém-separado após também descobrir uma traição, o chamou num canto e perguntou como se sobrevive a isso sem enlouquecer. Carlos respirou fundo antes de responder. Disse que no começo parece impossível, mas que a mente se reorganiza quando a pessoa para de alimentar fantasia de reparação imediata. Disse também que não adianta buscar resposta exata para a pergunta por quê. Porque muitos atos baixos nascem não de grandes razões, mas de caráter insuficiente. O rapaz ouviu com os olhos marejados. Carlos completou dizendo que havia 3 coisas indispensáveis: não se isolar demais, não negociar a própria dignidade por medo da solidão e aceitar que a humilhação sentida vai passar, embora pareça eterna nos primeiros meses.
Ao terminar, percebeu que falava para o outro e para si mesmo em alguma camada antiga. Curar-se também é isso, tornar-se capaz de devolver ao mundo um pouco da lucidez que um dia faltou a você. Na celebração discreta do aniversário de namoro com Laura, já na casa de campo quase pronta, ela lhe perguntou do que ele mais se orgulhava nos últimos anos. Carlos pensou antes de responder. Poderia falar da promoção, da mudança, da coragem de recomeçar, mas disse outra coisa. Orgulhava-se de não ter deixado a traição endurecê-lo a ponto de impedir amor futuro. Perder a capacidade de confiar teria sido dar a Helena e a Marcelo uma vitória que eles não mereciam. Laura beijou a testa dele em silêncio. Mais tarde, sozinho na varanda, Carlos observou a noite fechada sobre o vale e pensou no quanto a dor inicial queria convencê-lo de que aquela seria para sempre sua identidade. O homem traído, o marido enganado, o ingênuo da rua toda. Nenhum desses nomes o definia mais. O sofrimento foi capítulo, não sobrenome, e essa distinção, simples no papel e difícil na carne, talvez fosse a chave de toda a superação, não transformar o pior acontecimento da vida na versão final de si mesmo. Quando finalmente pediu Laura em casamento, não houve ostentação. Só os dois, a varanda, 2 taças de vinho bom, agora sem fantasmas, e o fim de tarde filtrado pelas árvores. Antes de abrir a caixa, Carlos disse que não lhe prometia a ausência de medo, porque gente que sobreviveu à mentira não desaprende totalmente a vigiar as sombras. Mas prometia algo talvez mais valioso: sinceridade radical, presença inteira e coragem de conversar antes que o silêncio virasse muro. Laura aceitou chorando e rindo ao mesmo tempo. No casamento simples que fizeram meses depois, Roberto discursou pouco como sempre, e terminou dizendo que viu o irmão no pior estado da vida naquela manhã de chuva e que jamais esqueceria a forma como ele escolheu não apodrecer. Carlos ouviu com os olhos úmidos, não porque acreditasse ter sido herói, mas porque sabia quanto custou cada centímetro desse caminho. Ninguém se recompõe de uma traição num grande gesto. Recompõe-se em 1000 pequenos atos invisíveis que um dia viram destino. Já tarde da noite, depois que os convidados foram embora e a música cessou, Carlos caminhou sozinho por alguns minutos até a beira do jardim iluminado. Pensou em Helena sem rancor. Pensou também no homem que foi, parado no corredor de uma casa silenciosa, segurando flores. Quis abraçá-lo através do tempo. Quis dizer que a vida dele não acabaria ali. Quis dizer que o amor ainda existia, mas que antes seria necessário aprender a não aceitar migalhas em nome dele. Se pudesse resumir a própria história, talvez Carlos diria que a traição o ensinou 2 lições opostas e complementares. A primeira: amar sem limite não é virtude, é risco. A segunda: erguer limites não mata a ternura, apenas a protege. Durante muitos anos ele achou que amor consistia em suportar, ceder, compreender sempre. Hoje sabia que amor verdadeiro também confronta, exige honestidade e se retira quando o respeito termina. O resto pode ser apego, culpa, medo. Amor, não. Anos mais tarde, ao encontrar por acaso a antiga caixa de fotografias, Carlos não a escondeu nem a destruiu. Sentou-se no chão da sala nova e olhou imagem por imagem. Havia ali beleza verdadeira, ainda que pertencente a uma história que terminou mal. Ele guardou a caixa novamente sem peso. Nem tudo precisa ser odiado para ser deixado no passado. Algumas lembranças podem permanecer apenas como testemunhas de quem fomos antes de aprender o que sabemos agora. No fim, a cena da porta entreaberta continuou existindo em algum lugar da memória, mas perdeu o poder de comandar o enredo. Tornou-se o prólogo violento de uma história maior, mais longa e mais honesta. Uma história sobre humilhação, sim, mas também sobre limite, reconstrução, amizade, terapia, trabalho, amadurecimento e amor sem cegueira. Carlos compreendeu que o verdadeiro oposto da traição não é fidelidade, é verdade. E uma vez reencontrada, a verdade reorganiza tudo. Se alguém lhe perguntasse hoje qual foi o momento exato em que ele superou Helena, Carlos provavelmente diria que não houve um instante único. Houve muitos. O dia em que riu sem culpa,
O dia em que entrou na antiga casa e sentiu apenas estranheza. O dia em que conheceu Laura sem usá-la como curativo. O dia em que respondeu à última mensagem com serenidade. O dia em que dormiu uma noite inteira sem voltar ao corredor. A cura, afinal, costuma vir parcelada. E sempre que algum homem mais jovem, humilhado pela mesma dor, aparece em seu caminho procurando respostas, Carlos não oferece fórmulas heróicas. Oferece honestidade. Diz que vai doer muito, que haverá vergonha e noites ruins, que o espelho parecerá cruel por um tempo. Mas diz também que nenhuma traição tem autoridade para definir o valor de quem foi traído. O valor permanece, mesmo soterrado. Cabe ao ferido escavá-lo de volta. E isso, embora demore, é totalmente possível. Na varanda da casa de campo, anos depois, com Laura regando plantas e o vento carregando cheiro de terra molhada, Carlos às vezes pensa na ironia de tudo. O que parecia destruição final foi a força bruta que o arrancou de uma vida em que ele amava muito e se preservava pouco. Não desejaria a ninguém passar pelo que passou. Ainda assim, reconhece que saiu do outro lado mais inteiro, nem melhor por ter sofrido, nem iluminado, apenas mais verdadeiro consigo mesmo. A história de Carlos não termina com vingança, nem com a queda espetacular de quem o feriu. Termina melhor. Termina com paz. E paz, para quem já viveu uma guerra dentro do peito, não é pouca coisa. É conquista. É recompensa sem palco. É a possibilidade rara de deitar ao lado de alguém e não temer o toque do celular na madrugada. É a liberdade de voltar para casa, levando flores sem medo de abrir a porta. É saber, enfim, que agora ele mora em si. Se essa história te prendeu até o final, então comenta aqui o que você faria nessa situação e já segue o perfil para não perder as próximas histórias ainda mais intensas.